Irmãos, eu não vou falar mais da treliça e a videira, mas eu quero fazer uma ligação com aquilo que eu falei naquele dia. Vocês estão lembrados que o grande assunto era: enquanto Cristo não volta, não vem, e aí o que nós vamos fazer? E alguns crentes às vezes andam meio devagar. Eu estava vendo um dos vídeos ali da irmã falando da classinha de crianças e faltam voluntários. E por incrível que pareça, várias igrejas andam assim. Talvez é o entendimento errado que nós temos, que Deus não quer voluntários, Ele quer servos. Isso é completamente diferente. O mundo clama por voluntários, mas Deus não quer voluntário, porque voluntário dá uma ajuda, pronto, acabou, não quero mais. Deus nos chamou para sermos servos, ou se você quer traduzir melhor a palavra, escravo. O escravo tem o quê? Um senhor. Eu sei disso porque minha esposa cuida do ministério infantil, e ela às vezes também fica ali para tentar fazer as escalas e tudo, porque faltam o quê? Voluntários, né? E às vezes nesses voluntários faltam homens. Estou certo ou não? Que a maioria das pessoas entende que classe de crianças é para ser dada só pelas mulheres, mas precisa de homens também, que ajudem e contribuam. Então, enquanto Cristo não vem, nós precisamos trabalhar, nós precisamos andar. Mas eu quero olhar um texto com os irmãos nessa noite, que ele se encontra em 1 Coríntios 15, 50 a 58. É um texto extremamente conhecido. Talvez você não lembre ainda, mas na hora que nós lermos você vai lembrar e dizer: mas eu conheço esses versículos há muito tempo. Se você trouxe sua Bíblia, seu celular pode abrir. Se você não trouxe, eu costumo sempre colocar no PowerPoint, porque hoje nós enfrentamos uma coisa que eu não diria que é ruim, mas nós temos hoje várias versões da Bíblia, e eu coloco normalmente na revista atualizada, porque talvez aqui tenha irmãos que tenham a revista atualizada, outros a revista corrigida, outro a corrigida e fiel, outro a nova versão internacional, outro a linguagem de hoje, outro a nova versão transformadora, e vai assim por diante, né? Graças a Deus que tem hoje essa variedade, e algumas delas nos ajudam a entender melhor algumas palavras que às vezes são extremamente complicadas na Bíblia Sagrada, e especialmente naquelas edições antigas, né? Eu às vezes brinco e falo assim: os irmãos mais experientes aqui lembram de um salmo que dizia assim, lá nas versões antigas, que Deus se agrada das enxurgas das ilhargas. Alguém lembra disso? Pai, você fala: meu Deus, nós precisamos oferecer enxurgas e ilhargas para o Senhor. Mas o que é esse negócio aí, enxurgas e ilhargas, né? Eram as gorduras laterais dos animais que Deus pedia nos sacrifícios, e se agradava das enxurgas das ilhargas. E a gente fica preocupado, né, quando começa a ter demais, né? Pastor Gilberto, enxurgas das ilhargas começam a aumentar, né? Aquelas gordurinhas. A gente fala: meu Deus, me ajuda. Mas vamos lá. Está aqui o nosso tema: vitoriosos por causa de Jesus Cristo. Toda e qualquer vitória que você e eu obtivermos em nossas vidas só é por causa de uma pessoa. Não é por você e por mim, é por causa do Senhor Jesus Cristo. E é disso que o apóstolo Paulo vai falar, e ele vai retratar nesses versículos que nós vamos ler. Então acompanhe a leitura, ela também está aqui para que você possa acompanhar comigo. Isto afirma, irmãos, que carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade.
E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Quantos já tinham lido alguma vez em sua vida esses versículos? Bastante conhecidos. O apóstolo Paulo fala nesses versículos de um assunto que é extremamente importante e relevante. A ressurreição é a doutrina central do cristianismo. Sem essa doutrina, o cristianismo, ele cai por terra. Aliás, se algo que diferencia o cristianismo de qualquer religião, é que nós acreditamos na ressurreição dos corpos. Aliás, a Bíblia fala sobre isso, e o Senhor Jesus Cristo e a palavra de Deus fez essa promessa para você e para mim, que um dia nós, se morrermos até a vinda do Senhor, ressuscitaremos com corpos glorificados. Aliás, a maioria das religiões que tem por aí, elas falam de reencarnação. É disso que elas falam. E elas tentam fazer algum tipo de ligação com o cristianismo para confundir. Por exemplo, se você vai atrás do espiritismo, eles têm o evangelho segundo Allan Kardec. O evangelho, ainda chamam do evangelho. Mas ele vai defender uma ideia que em nenhum lugar das escrituras você e eu vamos encontrar: a reencarnação. Se você vai em outro tipo de religiões, elas vão lidar com algo que eles chamam de karma. Já ouviu isso? E o karma é tentar que você evolua e passe por várias reencarnações até chegar lá num nível de você se tornar parte de Deus, parte da divindade. É a ideia de outros que falam do tal nirvana, chegar ao nirvana. Todas têm quase a mesma ideia, que você pode ir através de reencarnações, ir evoluindo e crescendo até se tornar uma divindade. Ensinamentos completamente falsos e terríveis. Aliás, isso faz parte de tudo que nós conhecemos e chamamos de esoterismo, que tem invadido o mundo de uma maneira terrível e infelizmente às vezes tem chegado até na vida de crentes e de pessoas que se dizem cristãos por falta de atenção em algumas coisas. A ressurreição, então, é a doutrina central do cristianismo. Sem essa doutrina, o cristianismo cai por terra. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo a uma igreja, a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela teve seu início, aliás, Paulo passou por ali. Nós somos informados em Atos capítulo de número 18, em sua segunda viagem missionária. Sua segunda viagem missionária, ele chegou ali em Corinto, uma cidade que ficava, a Grécia era dividida na Macedônia ao norte e a Acaia ao sul, e ela ficava no sul, lá na Acaia, ou também como é conhecido por muitos, o Peloponeso, e ela era separada ali um pouco da parte continente por um istmo, ou um canal, que tinha aproximadamente 7 quilômetros, e muitos utilizavam aquele istmo para atravessar o mar Mediterrâneo, para não se arriscar e andar fora, beirando o continente em torno de 500 quilômetros, correr grandes riscos. Então era uma cidade portuária, muita gente trafegava por ali,
Era uma cidade cosmopolita, vamos chamar desse jeito. Uma cidade que cresceu muito, uma cidade extremamente importante, mas uma cidade grega. Aliás, aquela cidade, ela tinha uns jogos, chamados Jogos Ítmicos, que só perdiam em importância para os Jogos Olímpicos. Interessante? Tinha um estádio que acomodava aproximadamente 20 mil pessoas. Mas como uma boa cidade daquela época, importante, conhecida, também tinha uma acrópolis, que era onde ficava a cidade alta. E lá na acrópolis, na cidade alta, ficava o edifício maior daquela cidade, que era um templo, que foi feito para Afrodite, a deusa do amor, como assim é conhecida. Naquele templo havia 1000 prostitutas cultuais, que durante o dia trabalhavam ali naquele local, e à noite elas saíam para a cidade oferecer os seus serviços. Era uma cidade paganizada, era uma cidade perdida, ao ponto que o nome Coríntio se tornou tipo um xingamento para as pessoas. Dizer, você é um corintiano, não do time do Corinthians, por favor, me entendam aí isso, ok? Porque de repente é um corintiano aqui e pode se ofender, né? Mas quando sai da boca de um São Paulino, não é? Que o pastor aqui, não é? Mas se tornou uma coisa extremamente complicada. E havia uma coisa interessante entre os gregos. Os gregos, a cultura grega até hoje nos influencia. Não sei se você sabe disso. A nossa educação tem princípios lá, helenistas. Depois que Alexandre o Grande, no ano de 336 a.C., depois da morte do seu pai, Filipe II Macedônio, que foi morto por um dos seus guarda-costas e queria matar Alexandre também, ele foi emposado como imperador e ele conquistou em 12 anos, até aproximadamente 324, quando ele morreu de maneira misteriosa, depois de passar em torno de 10 dias extremamente doente, né? Não se sabe exatamente do que ele morreu, mas ele espalhou aquele império de uma maneira grandiosa, e ele influenciou o próximo império, que foi o Império Romano, a ponto que a língua falada na época do Senhor Jesus Cristo era o chamado grego koiné. Então era uma cultura helenizada, e aí ela tinha algumas coisas que a cultura e o cristianismo muitas vezes se opôs à cultura, não a todo da cultura, mas algumas coisas da cultura, a princípios, a crenças. E os gregos não acreditavam na ressurreição do corpo. Eles não acreditavam. Você pode ter uma ideia, um pouquinho disso, no capítulo 17 do livro de Atos, quando Paulo passa em Atenas, e lá em Atenas eles vão ter uma discussão a respeito disso. E lá há 2 grupos gregos, que ele menciona por nome. Ele menciona os epicureus e os estoicos. Ele menciona esses 2 grupos. 2 grupos de aproximadamente o ano 400, entre o ano 400 e 300 antes de Cristo. Os estoicos, seguidores de Zenão, que tinha esse nome por causa de um pórtico na cidade que chamava Estoa. E os epicureus seguiam Epicúrio. Mas os 2 tinham uma linha de pensamento igual. Eram influenciados pelo gnosticismo. Então eles acreditavam, era por assim dizer, dualistas. Eles acreditavam que havia 2 forças, o bem e o mal. Acreditavam no mundo espiritual e o mundo material. Mas eles diziam que o mundo material é bom, e o mundo espiritual é bom, corrigindo, e o mundo material é mal. A matéria é má. Então este corpo físico, seu e meu, ele é feito de matéria. E se ele é feito de matéria, ele é mal. E o espírito é bom. Como é que Deus iria ressuscitar pessoas nesses corpos maus? Então vamos destruir, essas são ideias gnósticas, vamos destruir esse corpo mal, né? Esse corpo material, e deixar aquilo que é espiritual. E de repente o apóstolo Paulo começa a confrontá-los com uma realidade, que o cristianismo mostra algo completamente diferente. Mostra que o corpo é algo que Deus deu a você e a mim. O corpo é algo precioso, algo importante.
Aliás, o próprio apóstolo Paulo, falando aos próprios coríntios, lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, ele diz que acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus com vossos corpos. Com vossos corpos. Então ele deu a você e a mim esse corpo para que nós o glorifiquemos, para que nós cuidemos desse corpo. Mas esse corpo é complicado, o irmão concorda comigo? Quando a gente é mais novo, esse corpo faz um monte de coisa, não faz? E vão passando a usar, começa a ficar difícil. Parece que Paulo está falando disso e vai retratar isso com muita clareza. Interessante que ele trata em um capítulo inteiro, em 58 versículos, a doutrina da ressurreição, de tão importante que ela é. Lá no versículo 3 do capítulo 15, ele diz: porque eu vos trouxe o que também recebi, que o Senhor Jesus, ele foi morto, né? Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E aí ele começa a dizer que ele apareceu a fulano, a cicrano, depois a mais de 500 irmãos, e por fim a ele, a Paulo, demonstrando claramente que ele ressuscitou em um corpo incorruptível, que ele ressuscitou de fato, e algo que ele não acreditava. A partir do versículo 12 do capítulo 50, você vai ver que ele começa a defender a doutrina da ressurreição, e ele vai dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. A sua fé e a minha fé, sem a ressurreição, acabou, caiu por terra. É vã nossa pregação. Nós somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque nós dizemos que ele ressuscitou dentre os mortos, mas ele não ressuscitou. E ele vai desenvolver isso. E dos versículos 35 até o 49, antes da leitura que nós fizemos, o apóstolo Paulo usou 3 analogias para esclarecer a doutrina da ressurreição. A primeira que ele utilizou foi a da semente, que a semente precisa cair na terra para morrer, para que venha vida. Venha vida. Depois ele usa outra, a carne. Ele vai falar da carne dos peixes, das aves, da carne do ser humano. E em terceiro lugar, ele vai usar a analogia dos corpos celestes. E aí em seguida ele dá uma explicação. Mas vamos lá. Vitoriosos por causa de Jesus Cristo. E aí os irmãos estão lá e vão me ajudar, pode dar uma mudadinha. E aí vamos devagar. Eu falei que não tinha muitos slides, falei, não me deixa aqui o aparelhinho, que eu vou dando um toque. Vitoriosos por causa de quem? De Jesus Cristo. Vamos falar de algumas garantias que a vitória de Jesus Cristo nos dá. Garantias que a vitória de Jesus Cristo nos dá. Vamos falar de 3 garantias que pelo menos podemos enxergar nesse texto. Em primeiro lugar, vamos lá, está aí a primeira garantia. Garantia de que receberemos corpos incorruptíveis, ou se você preferir colocar imperecíveis, ou se você quiser colocar indestrutíveis. Isso é bom ou não é bom? Oxa, amém, olha, o irmão do céu falou alto, muito bom. Gente, é uma maravilha você pensar nisso. Quando eu cheguei aqui no Brasil, há uns bons anos atrás, o irmão, a irmã, acreditem ou não, eu tinha cabelo. E tinha um belo de um cabelo. Puxa vida. A Silvia me olhou, mas naquela época não se apaixonou, né? Ela se apaixonou quando já tinha um pouco menos de cabelo. Estava começando a ir embora o cabelo. E aí você olha e fala, meu Deus, o tempo está passando. E a gente tenta lutar contra o tempo, é verdade ou não? Tenta ou não tenta? Aí começa o cabelo a cair, dos homens.
De repente começa a aparecer aqueles cabelinhos brancos, que no início são poucos. Os irmãos que já estão de cabelinho branco assim, lembram disso, não lembra? São poucos e aqueles poucos são rebeldes, estou certo ou não? Que eu tenho alguns desses rebeldes aqui, às vezes aparecem. Você penteia tudo, ele fica de pé. E não baixa. Você passa água, faz de tudo, por fim pega e arranca. E aí diz que quando arranca nasce mais, né? E vai assim. Aí o bigode começa a ficar branco. Os irmãos também o cabelo começa aí. E começa a comprar o quê? Tintura. Para que compra tintura e passa? Para ficar mais bonito? Porque tem gente que não fica mais bonita. É que a gente é educado, né? Diz, nossa, arrasou. Tá linda, tá linda. Demais. E começa a passar. E os irmãos em Cristo olham e fazem de conta que ninguém percebeu que passou tintura. Especialmente entre os homens. Estou certo ou não? Tudo quieto, né? A mulher começa a olhar no espelho. E aquele pé de galinha. Você diz, mas está mais humilde, está mais para avestruz que galinha. E aí a propaganda do remédio que tira, pomada. Você começa a passar, porque na TV em 1 minuto sumiu tudo. Aí você passa 1 ano e não resolve nada. Você diz, eu vou ter que marcar o plástico, né? Botox, faz isso, faz aquilo. Estou certo, não? Por que a gente faz tudo isso? Porque a gente não quer envelhecer e a gente não quer morrer. Quando você e eu éramos novos e fazia, né, ginástica, colocava a mão lá na ponta do pé, você chegava lá na ponta do pé e voltava. Hoje chega a metade e é uma luta para voltar, não é mesmo? Jesus, e sai tudo tortinho e quebrado. A gente faz de tudo para tentar interromper aquilo que não pode ser interrompido. Às vezes nós não estamos satisfeitos como Deus nos fez, com o corpo que Deus nos fez, e vivemos numa sociedade extremamente insatisfeita. Será que é verdade ou não? São tantas coisas criadas, não é? Hoje até brinco com a minha esposa, né? Falta aqueles homem raiz hoje, não é? Homem raiz. Hoje os homens vão, faz sobrancelha para ficar fininha, faz isso, puxa o cílio e tal. Paz, nada contra, irmão, mas você vê que vai mudando e a gente vai entrando nessa onda do mundo. As mulheres que tiram a sobrancelha e faz aquela tal de rena, né? E tem umas que põem uns negócios que você olha e fala, Jesus amado. Quase que a gente vira pentecostal, queima Jesus, né? E você vai olhando e diz, Jesus, o que está acontecendo com esse mundo doido? E nós crentes estamos ficando, mas a gente não quer envelhecer. Olha só, garantia de que receberemos corpos incorruptíveis. Esse corpo seu e meu é corruptível, é perecível, é destrutível. Não adianta, você pode fazer o que quiser, que você não vai deter o tempo. Você viu que tem relógio de areia ali? Não vai deter o tempo passa para todos nós. Irmão, lá na igreja do Planalto, toda quinta-feira, os homens jogam futebol. Society, a gente joga. A minha esposa diz que a quarta-feira, que é o culto de oração, é a quarta do milagre. Que os homens vão lá para orar, porque ficaram quebrados da quinta passada. E o milagre acontece porque na quinta estão todos lá de novo jogando bola. Mas voltam depois para cá tudo quebrado, dolorido, e vai na quarta do milagre. Que o tempo, especialmente os mais
experientes, voltam todos quebrados. Mas aí eu quero chamar a sua atenção para duas coisas que o apóstolo Paulo vai fazer. Primeiro, uma afirmação no versículo 50, e a afirmação que ele faz é que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Carne e sangue não podem herdar o reino de quem? De Deus. Eu quero que você entenda bem uma coisa: carne e sangue está se referindo a esse corpo de hoje, seu e meu. Porque alguns cristãos dizem assim: nós vamos ressuscitar em corpos glorificados, corpos espirituais. Não, corpos físicos. Pastor, o senhor tem certeza disso? Você tem um versículo que possa me ajudar a acreditar nisso? Diz que Cristo é a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou primeiro, e nós vamos ressuscitar a semelhança de quem? De Cristo Jesus. Lá em Lucas 24, versículo 39, depois de Jesus ressuscitar, ele aparece para os discípulos, e eles estão desconfiados, porque ele entrou ali, não entrou pela porta, apareceu lá dentro, e eles ficam desconfiados: o que será? E aí ele diz assim: vede as minhas mãos. Lucas 24, 39. Aí ele diz: vede os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me. Ele diz, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês percebem que eu tenho. Gente, fantástico. Nós vamos ressuscitar em corpos incorruptíveis, corpos diferentes, não mais limitados. Amém, irmãos? Você vai acordar de manhã e vai levantar e não vai travar mais. Aí minha coluna, o ciático, vai ter mais isso. Preciso medir minha pressão. Ontem estava 20/15. O Senhor já está quase me chamando. O anjo da morte está quase aparecendo em casa, né? Gente, maravilhoso. Oi, eu vou conseguir enxergar? Vai. Vou precisar de óculos? Não, não mais. Acabou. Gente, quanta coisa. Vou ouvir bem, perfeitamente. Vai ser tudo de outra maneira. Mas esse corpo, hoje, limitado pelo pecado, corrupto, que está se corrompendo ou está perecendo, não vai entrar. Eu sempre costumo dizer: o que a gente precisa fazer para o nosso corpo começar a se corromper? Perecer? Nada. A partir do momento que você e eu somos concebidos, por causa da natureza pecaminosa, nós já estamos vindo a este mundo cheio de encrencas. A gente nasce e os pais fazem o que com as crianças? Levam para vacinar? Para fazer o que? Evitar que eles tenham doenças e problemas de saúde. Começa a crescer e vira e mexe, tem que levar aonde? No médico. Porque com tudo isso, Deus está lembrando a você e a mim que nós estamos sujeitos a este mundo, ao pecado, à corrupção. Que para morrer basta ser concebido. A partir desse momento nós já estamos morrendo. Agora, como é que aproveitamos a nossa vida diante disso? Mas ainda ele vai falar de um mistério. Um mistério nos versículos 51 e 51. Nem todos dormiremos. É um eufemismo que a gente chama, para falar de uma maneira mais suave sobre a morte. Ele está falando da morte. E é interessante que o apóstolo Paulo utiliza este eufemismo para os cristãos. Ele não utiliza para os não cristãos, utiliza para os cristãos. Que os que morreram em Cristo fizeram o quê? Dormiram. Dormiram e um dia eles vão acordar. É isso que o texto nos traz.
Por quê? Porque ele fala de duas realidades: a transformação e a ressurreição. Ele diz que os vivos serão transformados no momento indivisível. Interessante, porque ele utiliza a palavra átomo. Não pode ser mudado, nem transformado. E no momento, em um abrir e fechar de olhos, rapidinho, piscar, seremos transformados. E diz que os mortos serão ressuscitados, o quê? Incorruptíveis. Isso é maravilhoso. Nós encontramos um texto paralelo a essa passagem em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Um texto também escrito pelo apóstolo Paulo. Eu gosto demais desse texto, porque o apóstolo Paulo começa a dizer para esse grupo ali em Tessalônica: não quero, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Quem são os demais que não têm esperança? Aqueles que não têm a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Ele não tem esperança. Eu creio que ninguém aqui, nem pastor, gosta muito de velório. Sou sincero. Eu morro de vontade de fazer velórios. Eu gosto de fazer batismo, apresentar criança, casamento. Mas a gente tem que fazer também alguns velórios. Mas o velório dos cristãos é outra coisa. Você já viu? As pessoas choram sim, que vão sentir a falta daquele ente querido. Mas a gente canta hinos, cânticos que a pessoa gostava. A gente se alegra porque é um momento de gratidão a Deus por essa vida, e porque a gente sabe para onde ela foi. E porque a gente sabe que aquilo é um momento passageiro, e que um dia essa pessoa vai ressuscitar em um corpo incorruptível. Essa é a esperança do cristianismo, por isso que ele é completamente diferente. E ele diz: não quero, irmãos, que vocês ignorem isso, para que não se entristeçam como os demais que não têm esperança. E ele continua: porque se Cristo morreu e ressuscitou, Deus também trará em sua companhia aqueles que dormem. Ele diz: eis que vos digo mistério, por palavra do Senhor, nem todos dormiremos, nem todos. E aí Paulo vai desenvolvendo essa mesma ideia, e ele diz que nós, os vivos, de maneira alguma precederemos os que dormem, mas o próprio Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que tivermos ficado até a vinda do Senhor, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E o versículo 18, ele diz assim, que é o último desse capítulo 4: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, porque um dia todos nós que conhecemos a Cristo como Senhor e Salvador, estaremos para sempre com Ele. Perceba que ele falou nessa ressurreição: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Algumas pessoas que confundem e dizem que vai haver uma só ressurreição no final dos tempos, mas a Bíblia não ensina isso. Aqui não está falando ressurreição de incrédulos, está falando ressurreição de quem? Daqueles que estão em quem? Em Cristo Jesus. Aliás, uns versículos antes, o apóstolo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele diz: primeiro Cristo, que é as primícias, depois os que são de Cristo em sua vinda, e o restante é lá na frente, em um julgamento e em uma ressurreição que está retratada em Apocalipse capítulo 20, que é chamada segunda ressurreição, para comparecer perante o trono branco, onde você e eu, graças a Deus, não iremos comparecer. Amém? Segunda garantia de que o pecado não mais nos atormentará. Amém?
Quantos aqui lutam com o pecado? Levanta a mão. Levanta as duas. Se alguém, eu vou falar o que eu sempre falo, se alguém não levantou nenhuma, pastores, orar e entregar essa alma para o Senhor levar. Porque enquanto estivermos aqui, você e eu vamos lutar com o pecado. Não adianta dizer que não. É uma briga, é uma luta constante. Uma luta constante, sua e minha. Garantia de que o pecado não mais nos atormentará. Ou como diria o pastor Marcos Granconato, numa pregação sobre esse texto, a ressurreição nos garante uma retidão moral fixa. A ressurreição nos garante uma retidão moral fixa. Que o pecado não vai nos atormentar mais. Nós vamos ter uma moral fixa e não vamos mudar. Porque o pecado não vai existir mais lá no céu. A morte não vai existir mais. Acabou. Não vamos estar mais limitados por essas coisas que hoje nos limitam. O porquê? Versículos 53 a 56 de Paulo está falando isso. E ele diz assim: porque é necessário. Primeiro ele diz que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, ou esse corpo perecível se revista de imperecibilidade. Olha só, porque esse corpo está se desgastando a cada dia mais e mais. E ainda diz que o corpo mortal se revista de imortalidade. Irmãos, por enquanto nós somos o quê? Mortais. Mas lá não mais seremos. Não mais seremos. A morte não existirá mais. Quando isso acontecer, se cumprirá a palavra que está escrita, diz o apóstolo Paulo: tragada foi a morte pela vitória. E é claro que quando nós lemos a respeito de Jesus, tudo que ele fez, sua ressurreição, nós entendemos que tragada foi a morte pela vitória. E com base nessa certeza maravilhosa de transformação e de ressurreição, que o apóstolo Paulo faz estas duas perguntas: onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? A morte, pecado e a lei andam juntas. Interessante. A lei traz à luz o pecado. O pecado gera a morte. Romanos 3:23. Alguém lembra do que diz lá? Romanos 3:23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou destituídos estão da glória de Deus. Mas na sua morte, o Senhor Jesus venceu a morte. Em outras palavras, a morte morreu. A própria morte morreu. Venceu a morte, e é na sua ressurreição ele trouxe a vida eterna. O pecado, é interessante que o texto diz que o pecado é o aguilhão da morte. O pecado traz tormento. E eu coloquei a garantia que o pecado não mais nos atormentará. Através do pecado, a morte nos atormenta. Com esse aguilhão, nos atormenta. É um aguilhão de animais peçonhentos que podem levar você à morte por causa disso. Essa ideia que ele está trazendo aqui. E o pecado é isso, constantemente em você e em mim. Em Romanos 6:23, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O pecado é como um empregador. E o empregador que tem muitas pessoas, ou todas as pessoas neste mundo trabalham para ele. E um dia elas vão passar lá para receber no RH a sua bonificação, o seu salário. E vai receber o salário escrito o quê? Morte. Morte. É claro que quando eu digo que todos nós
pecamos e lutamos contra o pecado, isso é uma realidade. Mas a palavra de Deus lá em 1 de João capítulo 3, versículo 9, diz que aquele que é nascido de Deus não peca. Algumas versões trazem assim. Algumas versões trazem não vive na prática do pecado. Outras trazem assim, não peca habitualmente. Mas literalmente está escrito assim: aquele que é nascido de Deus não faz pecado. E ele diz porque que habita nele a divina semente e não pode pecar porque é nascido de Deus. Em outras palavras, o cristão ele não tem prazer no pecado. Lembra que eu falei quantos aqui pecam? Todos nós. Mas a gente não se alegra em praticar o pecado. A Bíblia diz isso. Nós não sentimos alegria em servir a Deus, em viver para Ele. Mas o apóstolo Paulo gosta, como ele diz lá: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. No capítulo 1, no capítulo 1, aliás, no capítulo 2, versículo 1 e 2, ele diz assim: filhinho, estas coisas vos tenho escrito para que não pequeis. E aí ele diz assim: caso, olha só como é legal, caso alguém pecar, isso me diz uma coisa, que o crente não vive o tempo todo pecando. O irmão já viu aquela oração de nós crentes? Você pede para um irmão assim de surpresa no culto, o Rafael está dirigindo o louvor, e fala: irmão, vou pedir para vir orar, ou irmã, vem orar. Aí o irmão pega o microfone e fala: Senhor, perdoa a minha multidão de pecados. Rapaz, eu sou tão pecador que eu penso duas coisas na hora: ou esse irmão, essa irmã pecou um monte durante o dia, porque eu sou pecador, já penso errado, é triste, né? Ou esse irmão, essa irmã faz tempo não pede perdão nenhum para Deus. Porque o cristão verdadeiro não vive pecando, é um acidente de percurso. E quando peca, o Espírito Santo incomoda de tal maneira que você não fica em paz, e você tem que se consertar e pedir perdão a Deus. Mas ele diz: caso alguém pecar, ou todavia se alguém pecar, advogado temos diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus é o seu advogado, meu advogado de defesa. Intercede por nós. Que coisa linda e maravilhosa. Aliás, o capítulo 1 de 1 João, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra confessar é o verbo homologar. Se concordamos com Deus que o que Ele diz é pecado, e nós praticamos isso e confessamos para Ele, Ele nos perdoa. Ele nos perdoa. Mas às vezes a gente é duro na queda, e às vezes faz coisas que desagradam a Deus e dizemos ainda: não, mas isso eu acho que não é pecado. Porque hoje nós vivemos uma época difícil até para a igreja cristã. Os irmãos concordam comigo? Há coisas ou práticas que lá no passado nós chamamos claramente de pecado. Hoje não, hoje tentamos aliviar. É um erro, não é? Aliás, tinha um hino: Jesus Pastor Amado. Quem conhece esse hino e lembra ainda dele? Contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em Ti. E aí tem um pedacinho que diz assim: olhar com paciência os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Ok, hino perigoso, né? A gente vê os erros do irmão, da irmã, pecando. Vamos ter paciência, ninguém confronta, deixa ele, deixa ela. Um dia Jesus dá um jeito. O verdadeiro cristão vai fazer o quê? Confrontar para ajudar, para dizer: eu estou aqui para te ajudar, para Jesus te mudar, para Jesus te transformar. A grande notícia que ecoou do túmulo de Jesus é que a morte foi tragada pela vitória.
Jesus entrou nas entranhas da morte, arrancou o seu aguilhão, matou-a e triunfou sobre ela. E porque ele triunfou, você e eu também triunfamos e somos vitoriosos. Por isso que o próximo é gratidão. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, pois Ele e somente Ele que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Graças a Deus porque Ele enviou o Senhor Jesus Cristo para acabar com o reinado do pecado e da morte. E hoje você e eu podemos ser mais do que vencedores por causa do Senhor Jesus Cristo. E só nos entregarmos por inteiro a Ele, por completo, confiarmos nele e obedecermos ao Senhor Jesus. Amém? Eu disse 3 garantias. Os irmãos estão me acompanhando? Tenho tempo ainda? Tá bom, graças a Deus. Terceira garantia. Garantia de que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Garantia de que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Preste bem atenção, ele não diz não é em vão, não é vão. Irmãos, enquanto estamos neste mundo, deixa eu falar o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Que esse corpo seu e meu, por mais de que nós cuidemos e precisamos cuidar desse corpo que Deus nos deu, porque ele é o templo do Espírito Santo. Ele não é para ser tratado de qualquer maneira e ser utilizado de qualquer maneira, mas que nós podemos servir a Deus aqui e agora, nos anos que Deus nos dá de vida, neste corpo. Depois acabou. Não, mas eu vou deixar para servir no céu. Não. A Bíblia fala de galardões. 1 Coríntios 3, 2 Coríntios 5, Romanos 5, fala que nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, e lá nós vamos receber galardão pelo que tivermos feito com o corpo. Então é aqui agora que nós precisamos servir a Deus. Amém? É isso o discipulado. Lembra quando o Senhor Jesus diz, Lucas, por exemplo, 9, 23, 24, diz assim, diz-lhe, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser ganhar a vida, perderá, e quem perder a vida por causa de mim, a ganhará. Detalhe que ele utiliza a palavra psique, que quer envolver a vida como um todo, porque Deus não vê separado, é o todo que Ele quer de você e de mim. Ele não quer uma parte, um pedacinho, Ele quer tudo da sua vida e da minha vida. E aí Ele diz, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Estava lendo esses dias atrás um livro do pastor Tony Evans, Homem do Reino. Excelente livro, muito bom para tratar e estudar com os homens da igreja. E ele trata muito sobre o que é ser um homem do reino. E em um dos capítulos ele utiliza e lembra essas palavras do Senhor Jesus, e ele diz muitas vezes elas são mal entendidas. Que na verdade o que o Senhor Jesus está dizendo, vocês precisam fazer exatamente o que eu fiz. Primeiro ele se negou a si mesmo. Quando ele estava no Getsemane, ele orou, Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja a minha vontade, e se a tua. Negar-se a si mesmo e dizer, Deus, não mais a minha vontade, mas se a tua. Tome a sua cruz. E ele diz, alguns dizem, a minha cruz é essa doença que tenho, a minha cruz é a minha sogra, a minha cruz é fulano de tal, a minha mulher que o Senhor não conhece, meu marido, é a cruz que Deus me deu para carregar. Não, está bem longe de ser isso.
Tome a cruz de Cristo. Carregue o sofrimento dele. E quando ele diz, siga-me, me siga para o mesmo destino. Qual foi o destino de Cristo? A morte na cruz. É isso que ele está dizendo. Então, em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, esse corpo vai se desgastar, mas desgaste esse corpo no serviço a Cristo. Sabe? Desgaste no serviço a Cristo, porque um dia vai acabar. Talvez o irmão ou a irmã está aqui e diga assim, eu vou deixar para 2025. Quantos aqui sabem com certeza que vão estar vivos em 2025? Levanta a mão. Ninguém? Quantos aqui sabem com certeza que vão estar vivos em fevereiro? Levanta a mão. Quantos aqui sabem que vão estar vivos amanhã? Levanta a mão. Ninguém. Então nós precisamos fazer o quê? Servir a Deus quando? Amanhã? Amanhã? Já! Atender ao chamado de discipulado. É aqui e agora. Mas uma coisa é verdade: o trabalho no Senhor não é vão. Interessante que nesse mesmo capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: pela graça de Deus sou o que sou, não é? E a sua graça em mim não se tornou vã. Pelo contrário, olha o que ele diz: trabalhei muito mais do que todos eles. Mas aí ele lembra uma coisa: todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. O apóstolo Paulo trabalhou, teve lutas, foi perseguido, e por fim, se a tradição estiver certa, ele foi morto a mãos de Nero, provavelmente como cidadão romano, decapitado. Mas algumas palavras ele diz antes disso, lá em 2 Timóteo 4,7: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que nós possamos chegar assim, como o apóstolo Paulo. Há uma decisão, e diz assim: portanto, meus amados irmãos, em vista de tudo o que foi dito, vocês que são irmãos amados, façam o seguinte: primeiro, sejam firmes. Pode mudar. Sejam firmes. Ou em outras palavras, é algo que não pode ser tirado do lugar ou movido. Permaneça firme. Não seja inconstante na sua vida cristã, que às vezes há tanto crente que é inconstante. É parecido àquele menino que é levado para cá e para lá, como diz Paulo em Efésios 2, por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, com astúcia que induzem ao erro. Tem gente que gosta disso, de falsas doutrinas, e corre para lá, e corre para lá, e nunca se satisfaz. Em segundo lugar, sejam inabaláveis, ou persistentes, perseverantes, constantes. É isso que Deus quer de você e de mim. Ele quer constância, perseverança. Não gente que desiste por qualquer coisa. Gente, como tem crente hoje, desculpa irmãos falar assim, o crente do mimimi, conhece? Mimimi. Eu estou tão desanimado com a igreja, eu não vou mais na igreja, não sei o quê. Mas continua indo no futebol, que eu falei, né? No churrasco, no trabalho, em festa, em tudo. Mas não vou mais na igreja, porque eu estou desanimado. Meu Deus do céu. Eu brinco lá na igreja do Planalto, que vai precisar os líderes e o pastor pegar a Havaiana da Graça e dar umas Havaianas da Graça. Que gente, concorda comigo? Eu lembro anos atrás, meu Deus, nada segurava. Quando eu estava lendo aquele livro Homens do Reino, veio na minha cabeça 2 homens, meu pai e meu sogro. Os 2, por quê? Porque quando a Silvia era menina e eu era menino, meu pai não largava,
tinha o seu trabalho secular, mas não largava a igreja por nada, que ele entendia que era extremamente importante. Com chuva, sem chuva, como fosse, a gente vivia na igreja. Era uma bênção. Hoje, misericórdia, tá louco, não aguento, né? E vai assim, e desiste por qualquer coisa. Primeira aprovação que veio, estou desanimado. Aí os irmãos ligam, pastor liga, não estou desanimado, não vou mais na igreja. Oi, irmão, vamos com um churrasco. Opa! Aonde? Mas isso não significa que eu vou para a igreja, tá? Infelizmente. E em terceiro lugar, sejam sempre abundantes. Em outras palavras, que excedem, que produzem fruto em quantidade e qualidade na obra do Senhor. Sejam sempre abundantes na obra do Senhor. Quando? Amanhã? Ano que vem? Daqui a 2030? 2030 eu vou começar. É agora. Agora, meu irmão e minha irmã. É tempo de servir ao Senhor enquanto estamos nesses corpos limitados, porque depois vamos para a eternidade com corpos glorificados, para um novo céu e uma nova terra. Mas enquanto Deus nos deu esse corpo limitado, com tudo isso, Ele quer que você e eu o sirvamos. Por fim, o apóstolo Paulo lembra os irmãos de Corinto, que saibam disso, o vosso trabalho no Senhor não é vão. A vitória que Cristo nos dá traz uma nova motivação para o serviço cristão, para o nosso serviço cristão. Quero encerrar falando isso. Nós vivemos numa época, se fala muito de motivação. Por que eu faço o que eu faço? E algumas igrejas aderiram à pregação motivacional, não é? E aí o pregador pega aquele banquinho mais alto, senta e mimimi, chora. Esse é o lado fraco de Jesus. Ai, Jesus te ama, e Jesus, olha, você é a menina dos olhos de Jesus e tal, e Ele vai te levantar, Ele vai te erguer, Ele vai fazer isso, pá, pá, pá. Vivemos a época do coaching do púlpito, coaching gospel. Os crentes precisam disso? Não precisam. Se quer uma boa motivação para servir a Deus, está aí. Está aí. O apóstolo Paulo deixa bem claro. Você quer estar motivado para me servir? Um dia você vai ressuscitar um corpo incorruptível, imperecível, maravilhoso, não mais limitado. Mas por enquanto é nesse corpo limitado. Que uma palavra motivacional. Quem quer vir após mim, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E quem perder a vida por causa de mim vai? Pastor, mas essas palavras, misericórdia, isso não motiva ninguém. Estou desanimado, vou voltar para casa desanimado. Isso é motivacional. São os motivos certos. É a maneira que Deus quer trabalhar em você e em mim. Deus quer nos tornar a semelhança do seu Filho Jesus Cristo. E para chegar até lá, não vai ser nessa vida, mas para chegar mais próximo, é dolorido, não é fácil, mas vale a pena. Amém? Quantos estão prontos para servir ao Senhor hoje? Levanta a mão. Amém. Como o pastor Rubem não está aí, está o pastor Gilberto, está o Patrick, e está os líderes da igreja. Os irmãos viram, né?
todo mundo levantou a mão. Não deixe o pessoal escapar, não. Já chega, vai faltar voluntário ou não. Ou talvez sim, mas servo não. Amém? Servo não vai faltar. Porque Deus quer que você e eu sejamos servos. Vamos orar? Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Obrigado por essas garantias preciosas e maravilhosas que encontramos nesse texto. Que Deus, que um dia ressuscitaremos ou seremos transformados, nossos corpos serão incorruptíveis, imperecíveis, o Deus indestrutíveis, como a Tua palavra nos deixa claro. Nos ajuda enquanto estamos nesses corpos limitados a Te servir com alegria, porque a Tua palavra diz para servir ao Senhor com alegria. Deus, que nós possamos transmitir essa alegria a outros. Deus, obrigado porque também, ó Deus, um dia a Tua palavra nos deixa essa certeza que o pecado não mais nos atormentará. Ó Deus, muito obrigado por saber disso, que um dia estaremos no local onde o pecado não mais existirá. Ó Deus, onde poderemos viver uma moral fixa, uma moral que agrada e glorifica ao Senhor e não como neste mundo. E obrigado, Deus, também por essa garantia que o trabalho que nós fazemos para o Senhor não é vão. Louvado seja o Teu nome, abençoa esta amada igreja, essa querida igreja, os seus pastores, ó Deus, a minha oração em nome do Teu Filho Jesus, amém.